Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza? E gente, hoje eu vim trazer uma notícia pra vocês. Gente, eu vim falar dos Cavaleiros Templários, então bora ali. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecida como Cavaleiros Templários, Ordem do Templo, ou simplesmente como Templários, foi uma ordem militar de cavalaria. A organização existiu por cerca de 2 séculos na Idade Média, 1118 até 1312, fundada no rescaldo da Primeira Cruzada em 1996, com o propósito original de proteger aos cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista. Os membros fizeram voto de pobreza e castidade para se tornarem monges. Usaram mantos brancos com a característica cruz vermelha, e o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros, em decorrência do local onde originalmente se estabeleceram o Monte do Templo em Jerusalém, onde existirá o Templo de Salomão e onde se ergue a atual mesquita de Al-Aqsa, e do voto de pobreza e da fé em Cristo. Denominaram-se os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O sucesso dos Templários esteve vinculado ao das Cruzadas. Quando a Terra Santa foi pedida o apoio à ordem, reduziu-se rumores acerca da cerimônia de iniciação secreta dos Templários, criaram desconfianças, e o rei Filipe da França, também conhecida como Filipe o Belo Profitador, endividado com a ordem, começou a pressionar o Papa V a tomar medidas contra eles. Em 1307, muitos dos membros da ordem em França foram detidos e queimados publicamente. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem. O súbito desaparecimento da maior parte da infraestrutura europeia da ordem deu origem a especulações e lendas que mantêm o nome dos Templários vivo até os dias atuais. Gente, a fundação agora. A ordem foi fundada após a primeira cruzada por Hugo de Payens em 1118, com o apoio de mais 8 cavaleiros, entre eles André de Montband, tio de Benaldo de Claraval e do rei Baduíno II de Jerusalém, que os acolheu em seu palácio, em uma das esplanadas do templo. Nasce assim os pobres cavaleiros de Cristo, que por se estabelecerem no monte do Templo de Salomão, vieram a ficar conhecidos como a Ordem do Templo e por Templário. Quem de lá participava. A finalidade da ordem era proteger os peregrinos que se dirigiam-se a Jerusalém, mais precisamente o caminho da Jafá a Cesareia, vítimas de ladrões e todo o percurso, e já na Terra Santa, dos ataques que os muçulmanos faziam aos reis cristãos que as cruzadas haviam fundado no Oriente. No outono de 1127, Hugo de Payens e mais 5 cavaleiros se dirigiam a Roma visando solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento oficial da ordem. Nessa visita, conseguem não só o reconhecimento oficial, como o apoio e influência de Bernardo de Claraval no Concílio de Troyes, em 13 de janeiro de 1128, através da bula papal emitida em 29 de março de 1139 pelo Papa Inocêncio II. A ordem foi reconhecida oficialmente pelo papado e ganhou isenções e privilégios, dentre os quais o de que seu líder teria o direito de se comunicar diretamente com o Papa e o direito de construir seus próprios oratórios e ser enterrado nele. A ordem tornou-se uma das favoritas da caridade em toda a cristandade e cresceu rapidamente, tanto em membros quanto em poder. Seus membros estavam entre as mais
qualificadas unidas de combate nas cruzadas, e os membros não combatentes da ordem geriam uma vasta infraestrutura econômica, inovando em técnicas financeiras que constituíam o embrião de um sistema bancário e erguendo muitas fortificações por toda a Europa e a Terra Santa. Gente, tudo é dinheiro hoje, gente, tudo é dinheiro. Em 14 de outubro de 1229, o Papa Gregório X emitiu a bula dirigida ao grão-mestre e aos cavaleiros da Ordem do Templo, que se isenta de pagar o dízimo para as despesas da Terra Santa a templo. A guerra continua, que sustentavam contra os fiéis, arriscando a vida e fazendo pela fé o amor de Cristo. Um contemporâneo, Jacques de Vichy, descreve os templários como leões de guerra e cordeiros no lar, rudes cavaleiros no tempo de batalha, monges piedosos na capela, temidos pelos inimigos de Cristo, a suavidade para com os seus amigos, levando como uma forma de vida austerada. Os templários não tinham medo de morrer para defender aos cristãos que iam em peregrinação à Terra Santa. Como exército, nunca foram muito numerosos, aproximadamente não passava de 400 cavaleiros. Em Jerusalém, no auge da ordem, mesmo assim, foram conhecidos como o terror dos muçulmanos, quando presos rechaçavam com desprezo a liberdade oferecida em troco da apostasia, permanecendo fiéis à fé cristã. A regra templária. Um cavaleiro templário é verdadeiro, é um cavaleiro destemido, é seguro de todos os lados para sua alma, é protegida pela armadura da fé, assim como seu corpo está protegido pela armadura de aço. Ele é, portanto, duplamente amado e sem ter a necessidade de medos de demônios e nem de homens. A regra dessa ordem religiosa de monges de guerreiro militar foi escrita por São Bernardo. A sua divisa, desculpa, gente, que minha garganta tá doendo, tô resfriado. A sua divisa foi extraída do livro dos Salmos, non nobis domi, non nobis send nomine tu ande, gloria, que significa não a nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória de teu nome. Tradução Almeida. A regra dividia-se em 72 capítulos, distribuídos em 7 seções. A regra primitiva, segundo os estatutos hierárquicos, terceiro, penitenciais, quinto, vida monástica, quinto, capítulos comuns, sexto, maiores detalhes de penitências e sétimo, recepção da ordem. A regra era bem típica de uma sociedade feudal. Entre algumas regras estavam que a admissão de novos candidatos seria aprovada pelo bispo local. Obsteve-se de carne às quartas-feiras e algumas curiosas, como 2 cavaleiros deveriam comer do mesmo prato. Oficialmente, como consta na regra templária, o termo correto para designar o maior superior hierarquiano era mestre do templo e não grão-mestre, como lhe referido nos dias atuais. Para ser admitido como cavaleiro, o postulante deveria ser cristão, conhece a regra templária antes mesmo de ser admitido, jura viver em castidade, a pobreza e ser obediente ao mestre do templo. A iniciação se dava como uma cerimônia religiosa realizada por um dos mestres da ordem. Primeiras batalhas. Os templários estreiam oficialmente em campo de batalha no ano de 1129, quando tiveram que intervir em um ataque ao rei Balduíno II. Em sua ida a Damasco em 1138, os templários são derrotados pelos turcos na cidade de Tecora, onde nasceu o profeta bíblico Amós. Em um
em infrutífera tentamente de tomá-lo. Dos turcos, outra derrota se deu na fracassada tentativa de invasão à cidade de Ascalon no tempo de 1143, quando 14 cavaleiros foram cercados e mortos pelos turcos. Em 1163, tropas do rei de Alepo invadiram uma fortaleza de Templaria na Transjordânia. Em 1168, o rei Amarico I de Jerusalém convocou um exército para invadir o Egito, contudo, os templários recusaram então empreitada, alegando que não havia razões para que se procedesse à invasão. Gente, vou acabar o vídeo por aqui, gente. Se vocês querem mais, gente, vou deixar o vídeo com o link do site aqui, gente, pra vocês lerem. Se vocês quiserem ler mais, eu vou deixar o link do site aqui embaixo, gente. Então, valeu, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, gente. Gente, então é só isso. Então, obrigado, valeu e